Você tem medo? E se você tem medo, esse medo te paralisa? Te faz recuar, voltar para trás? E não enfrentar alguma coisa que você precisa? Não se sinta sozinho, sozinha nessa. No vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho a respeito disso. Mas antes de falar, eu quero me apresentar para quem ainda não me conhece. Meu nome é Verônica, eu sou psicóloga. A minha causa é levar o amor para a vida das pessoas, através do fortalecimento da autoestima e do equilíbrio nos relacionamentos. Mas vamos ao medo? Então tá bom. Tem pessoas que têm medo de dirigir, tem medo de andar de elevador, de andar de avião, tem medo de lugar fechado, né? Então aqui, esse tipo de medo a gente tá falando de algumas fobias. Mas eu não vou tão longe hoje. No vídeo de hoje eu não vou tão longe. Eu quero falar de outro tipo de medo. Aquele medo de tomar uma decisão e se mover para a ação em relação a essa decisão que você tomou. Aquele medo de se posicionar mais firmemente em relação a uma causa, em relação a uma fala, em relação a um posicionamento que você tem sobre um determinado assunto, ou até mesmo o medo diante de um desafio que você considera grande, mas que você precisa enfrentar para você avançar, independente de avançar em que situação da sua vida, tá? Para falar do medo, nesse vídeo eu vou fazer uma espécie de ilustração. Eu vou trazer uma história que está dentro do livro Chapeuzinho Amarelo, do Chico Buarque de Holanda. Esse livro vem comigo, vem na minha história, há muito tempo atrás, de quando eu era uma criança. É um livro infantil, mas que traz bastante conteúdo rico para o adulto refletir. Então, por isso, eu quis trazer o livro da Chapeuzinho Amarelo para contar para você. Então, vamos lá, pessoal. Chapeuzinho Amarelo. Chapeuzinho Amarelo tinha medo de tudo. Se você tiver curiosidade, depois você busca esse livro para você ler, porque eu não vou contar a história do livro, eu vou usar o livro para falar do medo, tá? Em resumo, Chapeuzinho Amarelo tinha medo de tudo, de tudo, de tudo, de tudo que você possa imaginar. Mas o maior medo que a Chapeuzinho Amarelo tinha era do lobo. O lobo aqui, pessoa, ele representa o desconhecido, aquilo que você não sabe, que tá escuro, tá velado, você não enxerga, portanto ele é desconhecido e você tem medo do que vem aí. Para você é importante ter perto aquilo que você já conhece, aquilo que você já sabe fazer com segurança, mas o desconhecido, esse não é fácil de encarar, né? Pois então, voltando para a Chapeuzinho Amarela. Ela tinha muito medo do lobo. O lobo, ele era representado pela sombra dela. Então, quando ela via a sombra refletida em algum lugar, a sombra se transformava numa figura de um lobo. Só que esse lobo, ele vinha da cabeça dela. De fato, se a gente fosse investigar, a gente não sabe nem se ele existia. Mas tudo bem. O que aconteceu com a Chapeuzinho? Ela tinha tanto medo de encontrar o lobo, mas tanto medo de encontrar o lobo, que um dia ela se deparou com ele. Ela trombou com o lobo na frente dela. E aí, gente, como é que a gente faz quando a gente tromba com o nosso desafio, com o nosso maior medo, com aquilo que é desconhecido? Pois então, a Chapeuzinho resolveu olhar para ele. Ela não tinha saída, ela tinha que olhar para o lobo, tinha que encarar o lobo. Ele estava ali na frente dela. Quando ela olhou para o lobo, ela parou e pensou: nossa, ele é grande. Tá, ele é grande. Mas ele não é do jeito que eu imaginei na minha cabeça. Do jeito que eu desenhei ele. Do jeito que eu criei ele. Olha só. Ainda tô com um pouco de medo. Mas olhando direito, não, até que não. O lobo, o desconhecido, o desafio, se sentiu intimidado com essa reação da Chapeuzinho. E ele falou: peraí, cara, eu sou o lobo. Como assim você não tem medo de mim? E aí ele gritou: eu sou o lobo. E ele gritou isso, aumentando a intensidade por umas 25 vezes.
Quanto mais ele gritava, mais entediada a Chapeuzinho Amarelo ficava. E aí, fazendo aquele trocadilho de palavras, tem um outro nome disso, mas agora não me recordo. Ela transformou o lobo num bolo de lobo fofo. Só que ela não comeu esse bolo, porque ela gosta mais do bolo de chocolate. Tá. Que bonitinha essa história, Verônica, mas e aí? O que eu faço com ela? O que você faz com essa história? Não tem outra saída. Se você não se apresentar pro lobo, o lobo vai se apresentar para você. Essa hora vai chegar. E aí, quando essa hora chegar, olha bem para ele. Será que ele é de fato o lobo que você criou na sua cabeça? Ou se a realidade, que é diferente da expectativa, é bem mais tranquila de lidar? Então, a forma de encarar o medo é o que eu acabei de falar aqui, é olhando para ele, é prestando atenção para ver se de fato ele é grande. Tudo bem se ele for grande, fatia ele igual um bolo e vai lidando com um pedaço por vez. Quando você olhar, acabou o lobo que virou um bolo, entendeu? E assim, a última coisa que eu quero falar para você é que o medo, ele é importante para nossa vida. O medo nos faz refletir se dar aquele passo é o mais adequado ou não. O medo, ele nos protege de um perigo maior. Isso vem lá dos nossos ancestrais. Mas isso é história para um outro vídeo. A questão é, como que você vai lidar com esse medo? O que você vai fazer? Ter coragem, tem uma grande amiga que falou isso para mim uma vez, ter coragem não é não ter medo, é enfrentar o medo, mesmo sabendo que ele está ali diante de você. Então, se esse vídeo fez algum sentido para você, se você conhece alguém que está passando por essa situação, que tal você ter coragem de encaminhar esse vídeo para essa pessoa, compartilhar e curtir? Porque uma vez que você curte esse vídeo, eu consigo te passar muitos outros com temas relacionados àquilo que você busca. Por hora é só. Mas eu deixo aqui um forte abraço para você e eu te espero no próximo vídeo. Até lá!